Glória a Deus por isso. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele todo o louvor. Como é bom louvar a Deus. Como é bom nos derramarmos na presença do Senhor. E como é bom quando nós temos o louvor dentro de nós e o louvor flui. E o louvor ele jorra. Porque é exatamente isso que Deus espera que nós sejamos. Fontes de vida nas nossas palavras, em tudo que nós fazemos. Amém? Glória a Deus. Essa semana foi uma semana... Eu vou tirar o microfone daqui, porque isso de vez em quando abaixa. Mais fácil para mim. Essa semana acabou sendo uma semana muito difícil para nós, não é? Ontem nós perdemos a nossa prima. Eu perdi a minha prima, não é? Vítima do câncer. E já é a segunda em menos de 5 meses praticamente. E o nosso coração fica em frangalhos, o nosso coração fica em cacos, porque quando tem perda na nossa vida, não é muitas histórias nós recordamos dos momentos que nós vivemos juntos, mas disso é feita a nossa vida. E hoje a palavra, e meu coração também não só ficou em frangalhos, ou ficou em cacos, como você deseja entender essa semana, mas Deus me tocou nessa semana para que eu estivesse preparando uma palavra que tivesse a ver realmente com a Santa Ceia do Senhor. E eu falei, Deus, o que eu desejo que o Senhor quer que eu traga essa palavra essa semana? Mas eu queria uma coisa do Senhor nessa semana, Deus. Que o Senhor falasse tremendamente na minha vida, de uma forma que só eu e o Senhor podemos ter, só eu e Ti podemos ser tocados. E eu confesso que mediante a palavra ela ia sendo preparada, eu ia sofrendo cada vírgula, cada palavra, cada momento daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu confesso que por momentos, enquanto eu lia a palavra, enquanto eu me colocava na presença de Deus, preparando essa mensagem, por momentos eu me pegava a chorar. Porque existem momentos que não tem ninguém em casa, minha casa é sempre cheia, de repente não tem ninguém, e é nesses momentos que você fica sozinho, que você começa a meditar, Deus começa a falar tremendamente com você, porque as palavras que estão nesse livro começam a sair e começam a tocar no nosso coração. E eu não sei se vocês repararam, eu coloquei uma chamada, meio tarde até, mas eu coloquei uma chamada na internet, do que Deus tinha colocado no meu coração, referente a essa palavra, o que Deus tinha ministrado no meu coração, e o que Ele tinha me feito passar ou sofrer durante essa semana, em virtude da Santa Ceia do Senhor. E eu falei, Deus, me mostra muita coisa, me mostra, Senhor, aquilo que o Senhor quer, não somente pelo André, Senhor, mas mostra, Senhor, porque agora o Senhor me colocou, Senhor, numa igreja como pastor, Deus, e eu preciso, Senhor, ter uma palavra que o Senhor me toque, que essa palavra possa jorrar da minha boca, como palavras vivas, e que possam tocar as vidas também, porque é assim que a palavra de Deus trabalha, é assim que eu acredito. E eu fiz uma chamada, e eu vou ler para vocês a chamada que eu coloquei, porque foi exatamente isso que Deus deu para mim durante essa semana, depois da última ceia, com seus discípulos, e de uma oração angustiante, sabendo do sofrimento que viria pela frente, Jesus entra numa reação em cadeia, de completo abandono, e se não bastasse o sofrimento sobre os seus ombros, e da pesada cruz, pelo pecado de toda a humanidade, Jesus também leva duros golpes, de traições e desprezo, de todos aqueles que estavam à sua volta. Ele não teve apoio, ele não teve amigos, ele não teve ninguém. Essa é a mensagem de entrega e amor que Jesus fez por nós, e essa mensagem, ela mudou a nossa história, trazendo à memória aquilo que realmente nos traz esperança. Para o título da mensagem, que eu também não o abandone. Eu nasci no Evangelho, eu conheci o Evangelho, na igreja em que eu frequentava se tomava da ceia, ou seja, a partir dos 12 anos, era a doutrina da igreja, e eu lembro que quando eu estava para tomar a Santa Ceia, que chegava o momento que eu ia tomar a Santa Ceia, o meu coração, eu ficava quando você estava chegando para a época do batismo, me preparar para estar para a Santa Ceia, sabe quando você sente aquilo formigando no teu coração?
E era exatamente isso que eu sentia, esse anseio. E a palavra de hoje, o que eu quero trazer através dos textos bíblicos, é exatamente levar-nos para que nós possamos viver cada momento que Jesus viveu por nós, cada momento que Ele passou angustiante, para que você hoje pudesse estar sentado aí no banco, ouvindo de uma palavra de salvação, que transforma a nossa vida e transforma a sua vida, e que muda a história de muitas pessoas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Primeiro, nós vamos ler alguns textos, em Isaías 53, do 1 ao 12. A versão que eu vou ler é de uma Bíblia chamada A Mensagem. É uma Bíblia nova, que fala de uma linguagem atual, com base nos textos. É uma Bíblia fantástica, para nós trazermos para o dia de hoje, baseada no hebraico, baseada no grego. E acompanhe aí, na sua Bíblia. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que poder libertador de Deus seria dessa forma? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou nossas doenças, as nossas enfermidades, tudo que há de errado entre nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus estava castigando ele por sua culpa, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele e que o feriram. Dilaceraram e o esmagaram. Em nossos pecados ele recebeu castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele somos curados, somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio, e sobre ele Deus descarregou todo o nosso pecado, tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como uma ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosquiado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou, ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos nossos pecados, pelos pecados do meu povo. Ele o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora não tivesse feito mal a ninguém, ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que Deus tinha em mente desde o início, esmagá-lo com o sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso, vida, mais vida. E por causa dele, o plano de Deus se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo meu servo produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecadores deles. Por isso eu o recompensarei generosamente, com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados, ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos, e assumiu a causa de todos os culpados. Eu convido você a abrir agora a sua Bíblia em Lucas 22, 14 a 20, que trata da Santa Ceia. Lembre-se que essa passagem que eu acabei de ler, 700 anos antes de Cristo. Agora, momento crucial de Cristo na Santa Ceia, aonde são seus últimos momentos, aonde ele se reúne com seus discípulos, sua última Santa Ceia.
Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram à mesa e disse-lhes, Lucas 22, 14 a 20, amém? Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isso, partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, esse é o meu cálice, cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Não precisa abrir, mas escute o que Paulo diz, também terminando o mesmo texto, Paulo logo quando fala sobre a Santa Ceia, ele diz assim, porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ela venha. Isso está em 1 Coríntios 11, 25 e 26. Ou seja, cada vez que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, cada vez que nós trazemos à memória a Santa Ceia do Senhor, o sacrifício dele na cruz, nós anunciamos a volta do Senhor até que ele venha. Ou seja, em outras palavras, a cada Santa Ceia que nós passamos, fica mais perto a volta de Cristo. E ele disse que isso que nós fazemos aqui, esse privilégio que nós temos hoje, é um privilégio nosso, que um dia nós iremos fazer com ele assim que nós chegarmos na glória. O maior privilégio que nós temos e que muitas das vezes passam desapercebidos. E eu quero, em breves momentos, passar com vocês aqui alguns desses fatos, algumas destas coisas, sobre esses últimos momentos de Cristo. A minha avó, quando eu era pequenininho, a minha avó, eu ia de férias, a minha avó sempre estava lá com o radinho dela na cama, não é? Escutando o radinho dela evangélico, e o meu avô levantava, ia fazer os afazeres dele na casa, e a minha avó ali deitada, e eu lembro muito bem disso, ela falava sempre para mim algumas histórias. E ela terminava os programas que tinham evangélico, até aquela questão dos cantos evangélicos, ela, fica aqui comigo, meu filho, fica aqui, meu netinho, vamos ouvir. E eu ficava com ela grandes tempos, e muitas histórias a minha avó contou para mim, uma tremenda de uma serva de Deus. E uma das histórias que ela contou para mim, eu nunca mais vou esquecer, porque marcou a minha vida. Havia um garotinho que ele era ainda bebezinho, ele morava com seu pai e com a sua mãe, ele era totalmente dependente dele. O pai se levantava cedo, ia para o seu trabalho, a mãe, logo que via o pai se levantar, ela pegava e já aproveitava, fazia ali a mamadeira do filho, colocava no berço, o menininho ficava, o bebezinho ficava no berço, ela colocava a mamadeira, ela via que o pai ia embora, o que ela fazia? Ela vazava para fora, ela saía, ia para a rua. Ou seja, o bebê ficava onde? Ficava sozinho no berço. E ela colocava aquela mamadeirinha, e logo que a criança, logo no seu instinto, o que a criança fazia, ela acordava, começava a chorar, via que não tinha a mãe, não tinha o pai trabalhando, a mãe ali fazendo qualquer outra coisa, mas menos cuidando do que ela deveria cuidar da casa, e aquela criança ficava naquele berço ali, com a sua mamadeirinha do lado, e por várias vezes a criança, no instinto de fome, sentindo o cheiro do leite, pegava a mamadeira e tomava aquela mamadeira sozinho, porque era o máximo que ela conseguia fazer, ela não conseguia fazer mais do que isso. Ela podia chorar, ela podia tentar sair do berço, mas ela não conseguia. E ela pegou aquela mamadeira e tomava. E na ânsia de tomar aquela mamadeira, o leite escorria, porque a gente tem os nossos vícios. Tomava de um lado só e escorria, e logo em seguida aquela criança acabava deitando de novo, e o leite ficava todo empoçado aqui. O leite ficava empoçado em suas orelhas, e escorria tudo por um lado só, e por vários dias a criança fazia, por meses isso se arrastava. E aquela criança foi ficando, só o que acontecia, era muito quente. As moscas que por ali passavam sentiam o cheiro do leite, e iam naquela criança que estava ali ao relento, e começavam a tomar do leite que estava em sua orelha, porque ali ficava tudo empoçado. E as moscas por vários dias se alimentavam daquele leite, e começava um processo de infecção na orelha daquela criança. Por certo dia, essa tia-avó dessa criança foi visitar aquela família, e falou para eles, poxa, que situação que vocês estão, o que nós podemos fazer para ajudar? Mas no ímpeto daquela mãe, eu não preciso da tua ajuda, eu não preciso de nada, no ímpeto da euforia da mãe, ela pega e dispensa a tia-avó, não é? E
ela vai até o trem, a tia-avó vai até o trem com o seu marido, pega o trem, na hora que ela está saindo do trem, antes do trem começar a dar as primeiras andadas, aquela mulher vem com aquela criança no colo e ela fala assim: você quer ajudar? Então toma, e joga pela janela do trem, porque eram aquelas janelonas antigas, isso é coisa antiga, imagina que há anos atrás, não é? O trem hoje com ar-condicionado, nada disso. Porque essa mulher estava voltando, essa tia-avó estava voltando para sua casa, e ela pega e joga aquela criança pela janela, e aquela criança, ela é praticamente abandonada por sua mãe. Já que você quer, e as palavras que ela falam é: você quer ajudar então? Então leva esse traste para você. E aquela mulher, aquela tia-avó pega aquela criança, leva para São Paulo, e ela e seu marido militar, começam a tratar daquela criança como se fosse filho, e cuidam dele, levam para a escola, levam para fazer cirurgia plástica, porque como os mosquitos que tinham comido e tinham depositado ovos, a sua orelha ficou toda putrefada, e ela com todo carinho, vai lá e cuida da orelhinha do bebê, faz todo o enxerto que precisa, faz ali a operação plástica, e aquela criança cresce. Mas uma coisa acontece na vida daquela criança: ela nunca esqueceu que um dia ela foi abandonada. Ela nunca esqueceu que um dia a mãe disse que ela era um traste, que ela não queria. E quando a minha avó contou isso, ela falou para mim assim: você sabe quem é esse homem? Eu falei: não, vó, eu não sei. Ela falou assim: esse homem é o seu pai. E eu falei: hã? Ela falou: é o seu pai. E eu sou a tia-avó dele, eu não sou sua avó de verdade. Ele é filho do meu irmão. O abandono que ele teve, o abandono que o meu pai sofreu, aquilo que ele teve na vida dele, transformou, porque quem gostaria de ser abandonado? Nós vivemos isso na pele. Quantas vezes eu via meu pai lá com seus quadros, vendo do pai ele pegava o quadro, ele uma vez fez uma moldura, mas eu via a tristeza no coração dele, quando ele lembrava que ele foi desamparado. E quando eu li essa história de Jesus, eu comecei a lembrar não só dessa história da vida do meu pai, que eu também não sabia, dentre as muitas histórias que a minha avó me contava. Mas Jesus, ele veio com uma missão de salvação para nós, uma missão para a humanidade. Ele não veio fazer nenhum mal, ele não veio fazer nada de errado, ele não veio pensar em nada de errado para nós. Haviam na sua boca só palavras de esperança, haviam na boca de Jesus só palavras de ânimo, haviam na boca de Jesus só palavras de amor. Jesus se doava às pessoas, enquanto os religiosos criticavam Jesus, enquanto os religiosos nem olhavam para as pessoas, e se você olhar, você não vai ver cura pelos religiosos, você não vai ver cura pela religião, você vai ver cura começando a acontecer quando Jesus foi Jesus realmente encarnado como homem, e ele desceu da glória, e ele começou a operar os seus milagres. Doentes, endemoniados, aleijados, cegos, surdos, mudos, prostitutas, ladrões, leprosos, muitas outras coisas, Jesus fazia. Era praticamente impossível de nós encontrarmos e termos um contato com Jesus e não termos a nossa vida completamente mudada. Era impossível de nós chegarmos ante a Jesus e não termos um toque especial dele. Alguém que fazia tanto bem para as pessoas, merecia no mínimo respeito. Alguém que fazia tanto bem para as pessoas, merecia pelo menos um carinho. Mas infelizmente, o que nós vemos é que isso não aconteceu. E nós olhamos para essa palavra, e a palavra que Deus traz no meu coração, que eu também não abandone. Eu começo a ver a história de Jesus. Peguei os 4 evangelhos e comecei a colocar, olhei para a teologia, olhei para os 4 evangelhos, olhei para os relatórios médicos e fiquei 2 dias lá, colocando, entrelaçando e tentando bolar alguma coisa, Senhor, porque alguns evangelhos eles pulam de uma coisa para outra, ou seja, não falam alguns fatos, e o que acontece? Eles se completam. E eu fui pegando esses evangelhos e comecei a ver que Jesus, logo a essa ceia, ele começou a entrar em agonia, e a sua agonia foi tanta, que o seu suor se transformou em sangue, era um sangue, enquanto ele orava, havia poça de sangue no chão, e aí explicação médica, que realmente quando nós nos estressamos muito, quando é uma agonia insuportável, algo que é demais,
nós começamos o quê? A entrar num completo desequilíbrio, nosso corpo desequilibra. Naquela hora, Jesus olha para os seus discípulos e fala: olha, orem por favor comigo, porque eu estou em completa agonia, eu não estou aguentando, está muita pressão sobre a minha vida. O próprio Jesus fala isso, é demais para mim. O corpo dele já estava gritando, ele já estava como se fosse um pavor, porque ele era homem. Ele podia ter agido como Deus naquela hora, mas ele falou: não, para que valesse o meu sacrifício, eu precisava me tornar homem, eu precisava provar que é possível, eu precisava provar que valia a pena. E Jesus começa ali numa agonia, então nessa reação em cadeia, e ele chega para os seus amigos: orem comigo, por favor me ajuda. Um amigo, quando conhece o outro amigo, basta olhar. Eu olho para minha esposa, eu falo: hoje você não está bem. Eu olho para o meu irmão, eu falo: hoje você não está legal. Não tem papo hoje, não dá para conversar muito. E os discípulos andavam com Jesus, e eles olharam para Jesus, eles conheciam Jesus, e Jesus pede: por favor, ora comigo, é um momento difícil, dá seu ombro, eu preciso chorar. E Jesus: fica aqui que eu vou ali orar. Jesus vai a primeira vez, ele ora, quando ele volta os encontra dormindo. Muitas versões dizem que eles estavam em profunda tristeza, que até dormiram. Jesus volta então para orar a segunda vez. Quando ele ora, volta de novo, lá em sua agonia, ele encontra os discípulos dormindo novamente. Jesus vai orar a terceira vez, diz a palavra de Deus, e aí ele volta, ele encontra os discípulos o quê? Novamente dormindo. Por que vocês dormem de novo? Tá bom, então chega, já é chegada a hora. E ele fala: vai vir quem me trai. E logo em seguida, Judas, que era um dos seus discípulos. Então é uma sucessão de abandonos, mas a coisa vai ficando mais apertada. E eu procurei me colocar como homem e falar: Deus, eu quero viver então, eu quero tentar visualizar na minha cabeça a cada momento, porque é exatamente isso do que se trata a Santa Ceia. Viver e trazer à memória cada passo que Jesus se sacrificou por nós. E aí Judas vem e o trai com um beijo. Logo em seguida se aproximam então os homens e o prendem. Aí estes homens levam ele amarrado, que é ao sumo sacerdote, a casa do sumo sacerdote. Antes de chegar no sumo sacerdote, o sogro do sumo sacerdote, que também era um dos chefões lá, chega para ele e começa a interrogar Jesus. E aí vem a primeira bofetada de Jesus. E em João, você não precisa abrir, se você quiser anotar, João 18, do 20 ao 22. Jesus começa a falar com ele abertamente: olha, eu ensinei ele pergunta para Jesus: então, você é Cristo, o que você é? Aí ele fala: olha, eu falei abertamente para o mundo, sempre ensinei nas sinagogas, no templo, onde todos os judeus se reúnem, nada disse em segredo. Por que me interrogas? Jesus falando para ele: pergunta aos que me ouviram então, se você quer saber de alguma coisa sobre mim. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto já chega e já dá uma bofetada em Jesus. Ele já leva a primeira bofetada só por ter respondido a verdade. Logo em seguida, Jesus é levado à presença de Caifás, então, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos religiosos, chefes dos sacerdotes, escribas, anciãos. Ele foi amarrado, levado até esse lugar amarrado. Todos os líderes religiosos, você já imaginou entrar num lugar onde todos os líderes estão ali procurando, como diz no popular, né? No Brasil a gente diz em São Paulo assim, estava procurando a caveira dele. Realmente estavam procurando a caveira de Cristo. Eles estavam tentando achar algo que o incriminasse. E aí os principais, os sacerdotes, os anciãos, o conselho, buscavam conseguir algo ou algum falso testemunho contra Cristo para poderem matá-lo à morte. E engraçado que quando o sacerdote ele fala com Jesus, ele começa a perguntar: então você é mesmo Cristo? Você é o Filho de Deus? E Jesus começa a responder. O sacerdote, ele, numa atitude ali de inteira descompostura, ele arranca a sua roupa, ou na verdade ele começa a fazer o quê? Ele começa a incitar o povo, ele arranca, imagina todos os religiosos ali olhando para Jesus, que ele fosse condenado, aí o sumo sacerdote rasga a sua roupa e começa a gritar no meio de todo aquele povo. Jesus já começa a olhar, falou: a coisa já vai ficar apertada para mim de novo.
E vem mais coisa. A coisa vai começar a ficar pior. E ali o povo começa a gritar, o povo começa após ele ter feito isso e colocar essa lenha na fogueira, todos embalados por essa histeria coletiva, eles começam a ser inflamados e gritar: morte, mate-o. Ele merece sentença de morte. Começaram a cuspir no seu rosto. E em Mateus 26, 66 e 67 diz aqui, que davam tapas, outros esbofeteavam, vendaram o rosto de Jesus e falavam para ele: vai, você não é o Cristo, você não é o Mestre, você não é o Senhor? Então se você é o Senhor, descobre então quem é que está te batendo, quem é que está te dando tapa? E Pedro estava ali por perto, ouvindo tudo isso. Aí chegam para Pedro e perguntam: você não era um deles? Ele fala: não, imagina, eu. Aí chega outra pessoa, pergunta, ele estava ali saindo do pátio ali, chega outra pessoa e pergunta: você não era amigo de Jesus? Você não andava com ele? Você era um deles? Eu? Imagina. Aí de novo chega outra pessoa e fala para ele assim: mas pelo teu sotaque, o jeito de você falar, você é galileu, você andava com ele, sim, você é um deles. E aí a Bíblia diz que ele blasfema, e ele disse: eu nunca vi esse homem. Só que algo diferente acontece nesse momento. Jesus olha para Pedro, e Jesus fala: você também, Pedro, me traiu. Levaram então Jesus, logo de manhã, amarrado, na fortaleza de Antônio, na presença de Pilatos, de Pôncio Pilatos, que era o procurador da Judéia. Pilatos, não querendo entrar muito nessa questão, começa um jogo de empurra-empurra. Aí ele fala: não, eu não quero julgar essa causa, julga vocês. Aí eles falam: não, nós não podemos julgar, isso é coisa que vocês, os governadores, têm que julgar. E Jesus começa a virar uma bolinha de ping-pong, sendo jogado de um lado para o outro. E se nós voltarmos em Isaías 53, nós vamos ver que ele, em todo o tempo, a Bíblia diz que ele não abria a sua boca. Os homens ficavam bravos com ele, porque ele não falava nada, ele ficava quieto. Falavam: você é Deus, você é o Cristo, você faz isso, você faz milagres. Ele falou: assim vocês estão falando que eu faço. E eles começavam a falar: Jesus é um problemático, ele causa problemas, ele causa problema aqui, ele causa problema desde lá da Galileia, ele causa problema. Ele é Galileu, então Galileu não é comigo. Então Galileu manda lá para Herodes, Herodes cuida lá da província. Então Jesus dali é jogado para Herodes. Então ele vai de Anás para Caifás, de Caifás já apanha muito lá, de Caifás jogam ele para Pilatos, de Pilatos eu não quero, joga para o povo devolve para Pilatos, e Pilatos descobre uma maneira de passar o bastão, e joga para quem? Joga para Herodes. Aí Herodes, todo feliz, porque Jesus era muito conhecido, ele falou: poxa, Jesus vai chegar aqui, vai fazer umas mágicas, uns milagres, vai começar a ter muita coisa aqui. Ele todo feliz fala: eu quero receber Jesus. E diz a Bíblia que na hora que Jesus chega até lá, e ele começa a fazer as perguntas, Jesus não responde nada. Jesus fica quieto. E ele muito irado, porque Jesus não falava nada, e ele esperando ver muita coisa de Jesus, mas Jesus não se dava a caprichos humanos, e sabia qual era o propósito daquilo que ele tinha que fazer por mim, por você, por nós. Ele continua na sua caminhada para a cruz do Calvário. Você ouviu a música que nós cantamos, Calvary? Cobre todos os nossos pecados, a cruz de Cristo cobre todos os nossos pecados. E ele sabia o propósito, ele sabia que ele não podia desistir, ele sabia que a vontade do Pai precisava ser feita. E aí Pilatos então recebe Jesus de volta, mas antes de receber de volta, Herodes pega e coloca uma vestimenta nele de rei, fala: devolve, e começa a ser zombado e devolve. Só que cada vez mais eles vão apimentando, ou colocando mais lenha na fogueira, porque você imagina, devolveram para Pilatos um homem vestido de rei. Os judeus ficaram ainda mais bravos: como é que me devolvem? Ele não é rei nada. E Pilatos começa a se ver entre a cruz e o punhal. E Pilatos falou assim: eu não encontro condenação em Jesus, eu não encontro condenação nele, nem Herodes encontrou condenação nele. Mas era em razão da Páscoa normal eles libertarem um escravo. Aí ele coloca para o povo: quem que vocês querem que eu liberte? Barrabás, que era um criminoso, ou Jesus?
sabendo que o povo já não queria muito Jesus, já estava meio intrigado com Cristo. E aí o povo começa a botar lenha na fogueira novamente. Não, eu queremos que crucifique Jesus. Você consegue imaginar, eu não sei se você está fazendo a reflexão, como era a cabeça de Jesus naquele momento. Ele falava, oh Deus, que esse sofrimento acabe logo, mas cada vez ia piorando mais. Ele já passou uma noite inteira em claro, só apanhando. Imagina os hematomas, imagina como ele estava, imagina o sofrimento. Tudo isso ele sofreu por nós, e o que acontece é que muitas das vezes, o porquê que Deus colocou essa palavra no meu coração, muitas das vezes, nós nem ligamos muito a semana de ceia. Eu não sei, para que eu vou, é Santa Ceia, eu tenho que beber o vinho e comer o pão. Mas o real significado da Santa Ceia vai muito mais do que isso, porque através desse sacrifício, a nossa vida teve um valor que ela nunca tinha tido antes. Através do sacrifício da cruz, foi-se aberto um caminho maravilhoso para nós, de salvação. E o que eu tenho feito, todas as vezes que eu me lembro de Cristo, o que eu tenho feito, todas as vezes que eu me lembro dessa passagem, o que eu tenho feito, todas as vezes que eu leio sobre a história de Jesus, será que eu realmente faço em memória? Será que eu realmente trago em memória o seu sacrifício? E aí aqui há uma briga teológica, porque em muitos filmes você vê Jesus sendo condenado, Barrabás sendo solto, ele sendo açoitado e logo levado para a cruz do Calvário. Mas na verdade muitas coisas aconteceram, há um período aí de horas, e Jesus ele foi levado para ser açoitado, deram 39 chibatadas. Na história das chibatadas romanas, ela tinha tipo 2 chumbos nas pontas, tinham ossos, tinham lâminas, e cada vez que Jesus levava uma chibatada, você já apanhou da mãe, já apanhou do pai? Não sei se alguém apanhou de vara, não, nunca ninguém apanhou de vara. Eu já apanhei de chinela havaiana, é ruim, dói. E eu lembro que a minha mãe, quando vinha bater comigo de chinela havaiana, passava no meu quarto, saía pela janela, subia no terraço de cima, colocava 3 calças, e aí eu descia, tá bom mãe, e ela batia, achando que ia doer, mas eu fazia cara que doía, mas mãe, não doía, desculpa, estou falando a verdade hoje para a senhora. Mas a grande realidade é que a cada chibatada que Jesus levava, aquilo ia entrando na sua pele, e às vezes a chibatada pegava no mesmo lugar, e ela entrava, chegava a bater nos ossos, e a Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador, e ele não abriu a sua boca. E se realmente esse sacrifício faz valor por nós, a cada chibatada daquela levava o meu nome, cada chibatada daquela levava uma palavra de amor por mim, cada chibatada daquela levava uma palavra de esperança para a minha vida. Começava a ser resgatada a minha família, começava a ser resgatada a minha identidade. E não importasse que aquela chibatada encostasse talvez num osso, porque já tinha passado pela pele, pela subcutânea, e já tinha chegado até os nervos, e ele continuaria fazendo aquilo por mim. E ele levou as 39 chibatadas, porque não podia, para 40 chibatadas, já a lei permitia só 40, e Jesus leva essas chibatadas, e logo em seguida se apresenta de novo, segundo os teólogos, dizem que ele se apresenta de novo ali a Pilatos, e logo que ele se apresenta a Pilatos é dado o veredito, porque o povo estava já ameaçando Pilatos, você não está a favor de César, esse homem está se julgando rei, e rei, quem é rei? É César ou quem é o imperador? É César ou é o Jesus? E começaram a botar mais lenha na fogueira, não tinha chance. Jesus via, está se complicando, está chegando a hora. E aí, Jesus já debilitado, cheio de hematomas, tinha apanhado muito, tinha sido cuspido, aí pegam ele ali, colocam a coroa de espinhos, enquanto ele apanhava, logo depois, coroa de espinhos, a vestimenta, pegam ainda a vara e colocam na mão dele e falam, você não é rei. Zombaria total. E pegam com a vara, a Bíblia diz que batem na cabeça dele assim, ó. Você já imagina, segundo
contam, não é? Os teólogos dizem que haveria mais ou menos 2,5 centímetros de espinho, mais ou menos a medida do espinho que era enfiado na cabeça de Jesus. Você já enfiou uma ferpa no teu dedo? Eu que fazia o pipa, né, papagaio, e de vez em quando eu cortava assim, e uma das ferpas entrava no dedo. Às vezes eu não percebia no dia, quando era no outro dia estava inchado assim, estava um dedão gigante, estava do tamanho de 2 dedos. Uma ferpinha. Você já imaginou espinhos na cabeça? E aí, para ajudar, entrando começa aquela dor intensa, e aí vem alguém e ainda bate em cima daquilo. E aí pegam Jesus, colocam uma cruz nas suas costas, na verdade uma barra nas costas, e ele tenta levar. E é bem claro na palavra de Deus que ele chega uma hora que ele se esvai de forças e cai. E aí chamam Simão, Cirineu, e falam, leva essa cruz para ele. Jesus ia na frente, Simão, Cirineu atrás, e ele via a multidão, alguns gritavam por ele, eram a favor dele, outros gritavam todo tipo de palavras para ele. E ele chega, então, no seu destino final, no Gólgota. Cristo ele é pregado nas mãos, Cristo ele é pregado nos pés. Muitos falam, né, que Jesus foi pregado aqui, né, na mão. Na verdade, se diz que foi um pouquinho pior. Pouquinho. Pregaram aqui, porque segundo a medicina, aqui é o local onde aguentaria o corpo dele. Porque se pregasse aqui, rasgaria. Não aguentaria o corpo dele. Ele poderia puxar e poderia rasgar. Então, na junção desses 2 ossos, foi aonde foi colocada o cravo, o prego. Você já imaginou a dor? E ele é erguido. Enquanto ele é erguido, ferpas entram nas suas costas da cruz. A dor excruciante. E ali ele fica entre cãibras, ele fica entre chacotas, e Pilatos manda colocar a acusação dele sobre a sua cabeça. Este é Jesus o Nazareno, rei dos judeus, e o que aguça ainda mais os religiosos. Como é que você coloca uma coisa dessa? Olha, aquilo que eu escrevi. Nada ajudava, você parou para perceber? Nada ajudava, nenhuma situação ajudava Jesus. Nada para aliviar um pouquinho a sua dor. Nada, era só paulada em cima de paulada. Pegaram as suas vestes, então, repartiram entre si os soldados, colocaram Jesus entre 2 ladrões, aí os judeus passavam balançando a cabeça. Puxa, olha lá, criminoso, está no meio de 2 ladrões. Todos que passavam balançavam a cabeça de desprezo, os principais sacerdotes balançavam a cabeça, os fariseus incitavam o povo, os ladrões que estavam com ele, falam que eram 2 ladrões, os teólogos falam que eram mais, mas aqui a Bíblia diz em alguns dos evangelhos que os ladrões, eles blasfemavam contra Jesus, mas eu acredito que num determinado momento o ladrão olhou para ele e virou, porque a Bíblia diz isso, e falou, não, por que você estava brigando com ele? Ele não fez nada, nós fizemos, nós somos ladrões, nós estamos aqui porque nós estamos sendo julgados. E naquele momento nós vemos ali Cristo, não é, sendo condenado como um criminoso. Ele foi, escarneceram deles os soldados, foi abandonado por Deus também. Aí você fala, como Deus abandonou? A Bíblia diz que ele chegou uma hora, ele clamou assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, porque o Senhor me desamparou? Isaías 53 diz que foi do agrado de Deus moê-lo por nós, foi do agrado de Deus moê-lo por mim e por você. E chega o fim a sua agonia. E Jesus, ele, num desses momentos que ele consegue recuperar o seu fôlego, ele dá uma respirada, entre uma cãibra, entre uma dor, entre uma oportunidade de respirar, ele dá seu último suspiro e entrega a sua alma a Deus. Entrega o seu espírito ao Senhor.
e diz: está consumado. E naquela hora, nós vemos o sacrifício que Deus fez por nós. Eu garanto para você que todas as vezes, eu já tomei a ceia, muitas das vezes preocupado com outras coisas. Eu já tomei a Santa Ceia na correria das minhas atividades. Eu já tomei a Santa Ceia preocupado com as contas que eu tinha para pagar. Eu já tomei a Santa Ceia preocupado com muitas outras coisas. Mas é nítido o que a palavra de Deus nos mostra. Que quando nós tomamos a Santa Ceia do Senhor, levando em memória o sacrifício que Ele fez por nós, e dando valor a cada gota de sangue, a cada tapa, a cada cuspida, a cada palavra, a cada dor, a cada cãibra, a cada falta de ar que Ele teve, a cada tristeza que Ele sofreu, a cada desprezo que Ele sofreu. A minha Santa Ceia começa a ganhar uma forma diferente. E às vezes a gente fala no meio da igreja: poxa, eu preciso de uma cura. Está aí a solução da nossa cura. Eu preciso de um toque de Deus. Está aí o início do toque de Deus na nossa vida. Quando nós começamos a olhar para o sacrifício de Cristo, porque Ele é o início da nossa salvação. Quando eu olho para o sacrifício de Cristo, do que Ele fez por mim na cruz do Calvário, eu começo a trazer uma realidade diferente para a minha vida. Eu não posso ser mais a mesma pessoa. Quando eu tenho esse encontro com Cristo, quando eu realmente vejo Cristo através desse sacrifício, quando eu realmente dou valor por esse sacrifício, as minhas canções se tornam diferentes. A minha vida se torna diferente. O meu trabalho se torna diferente. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos fazer um momento da Santa Ceia agora. Você me ajudar? E eu queria que você nessa hora trouxesse à memória tudo aquilo que Cristo fez por você. Não só a memória o que Ele fez para você, mas o que você era e o que você é hoje. Aonde você estava e aonde você está hoje. Que o sacrifício que Ele teve por ti, o sacrifício que Ele fez por você, mudou a nossa história. Essa angústia, esse medo muitas vezes, esse temor muitas vezes, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Por isso que eu passamos essa semana com a minha prima falecendo de uma doença que nós oramos tanto para que ela pudesse ser curada, mas foi do agrado de Deus que isso não acontecesse. Talvez você passe por momentos difíceis na sua vida e você fala: Deus, eu tenho buscado tanto, já fui em tantos lugares, já busquei tantas formas e tantas coisas para que Deus me abençoasse, para que as coisas fluíssem na minha vida, e as coisas não fluem. Será que o nosso início e aquilo que nós estamos fazendo está certo? Será que o valor daquilo que realmente tem valor tem sido valoroso para nós? E aquilo que eu queria que você fizesse é aquilo que eu quero, não é que você fizesse, mas na verdade é aquilo que eu acredito que Jesus quer que você faça. É o reconhecimento desse sacrifício, de tudo que Ele fez por nós, desse sacrifício na cruz do Calvário, viver cada instante, cada momento, porque foi através dessa graça maravilhosa que Ele nos trouxe vida, e que Ele mudou o curso da nossa história. E eu queria orar por você antes de nós servirmos a ceia. Eu queria orar por você que se sente desanimado, você que fala: puxa, eu antigamente eu era muito mais avivado, eu sentia muito mais a presença de Deus na minha vida, hoje eu me sinto seco, eu me sinto numa terra seca. Oh Deus, as coisas não têm dado muito certo para mim, Senhor, tem vezes que eu me encontro em desespero total na minha vida. Eu queria orar por você antes de nós servirmos a ceia, e eu queria que você também trouxesse à memória aquilo que te traz esperança,
que é Cristo. Quero que você fechasse os teus olhos, que você colocasse a mão no seu coração nessa hora. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu imenso amor, Jesus. Nada, Senhor, se compara àquilo que o Senhor fez por nós. A instituição da ceia, Senhor, a instituição dessa ritual para muitos lugares, Deus, que para nós não é nada de ritual, é trazer à memória, Senhor, aquilo que Tu fez por nós. Deus, eu quero te pedir agora, traz, Senhor, uma consciência, Senhor, coletiva, Deus, no nosso meio, que através da importância que nós damos para o Teu Filho, porque o Senhor deu o Seu único Filho por amor de nós. Que cada vida possa ser tocada nesse lugar, Deus. Aqueles que estão desanimados possam ganhar ânimo. Aqueles que se sentem em problema, aqueles que não veem a saída no fim do túnel, Deus. Abre uma porta, Senhor. Mas o que eu peço, Deus, é que nós possamos entender a grandeza desse momento. Um momento que traz cura, que traz libertação, um momento onde diz que sobre o Senhor foi levado todo o nosso pecado, toda a transgressão, tudo aquilo que era jugo sobre a nossa vida, através desse sacrifício na cruz, foi levado de nós. E hoje nós ficamos correndo de um lado para o outro, buscando livros de autoajuda, palavras de ânimo, buscando teorias e teoremas, Senhor, para que nós possamos ter uma resposta do que realmente é felicidade, do que realmente nos ajuda a chegar lá, Deus. Mas a única teoria que me ocorre na cabeça, e aquilo que eu aprendi a minha vida toda, é que através do Teu sangue, através do Teu sacrifício, através daquilo que o Senhor fez por nós, que tem real significado e muda a nossa vida por completo. Deus, nessa hora eu quero pedir, Senhor, toca com a Tua cura, toca, Senhor, com a Tua libertação, toca, Senhor, com o Teu fluir, Deus. Pai, vidas que tem tantos sonhos e segredos, Deus, nesta hora eu te peço, Deus, que o Senhor possa colocar da Sua poderosa mão, Senhor, que o Teu sangue que foi derramado por nós, e o Teu corpo que foi partido por nós, Deus, ganhe um real significado na nossa vida, que não se compare, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém.